Geografia do Colégio Razão e hoje nós vamos falar sobre o declínio da União Soviética aí e vamos falar sobre a sua herdeira, a Rússia aí, vamos falar dessa caminhada dela até os dias atuais, tudo bem? Então vamos começar falando sobre o declínio aí da União Soviética. Trimestre passado estudamos sobre a Guerra Fria e vimos seu grande papel aí, o desempenho da União Soviética aí nessa competição com os Estados Unidos em mostrar quem tinha o que, uma melhor economia, qual que era melhor. E aí, meninos, o que ocorre? A União Soviética, ela sai como que? Como perdedora aí nessa competição. Quais são os grandes fatores que levaram a realmente o declínio da União Soviética, meninos? O quê? O que ocorre? Ela simplesmente resolveu investir o quê? Resolveu investir toda a sua economia aí voltada tanto para armamentos bélicos como também para a corrida espacial. Então isso daí realmente trouxe o quê? Uma estagnação na sua economia. E aí, com a economia estagnada, começou a gerar grandes problemas no bem-estar social, tanto da sua população, como também ela não tinha como que continuar essa competição aí de tecnologias com os Estados Unidos. E aí acabou resultando o quê? Acabou resultando no final o quê? No declínio aí da União Soviética, meninos. Mas antes desse fim aí, tiveram alguns probleminhas aí, resultados também. O que acontece, meninos? Ocorre o seguinte, Gorbachev, que estava realmente um grande líder aí, nesse período aí, ele estava pensando em quê? Como que eu vou tirar esse país da estagnação, como eu vou tirar a União Soviética da estagnação aí da economia? Como que eu vou fazer isso? E aí ele resolve o que? Ele cria a perestroika e a glasnost, que foram duas ideias do seguinte, uma era uma transparência aí da política, ou seja, a população ela ia poder ter uma transparência na política, ela ia poder participar, a população ia ver o que? Ia ver o que realmente os seus líderes estavam fazendo. E aí ele trazia a ideia, a proposta de votação de volta aí nesse governo. Então ele via realmente que o quê? Que a população precisava dessa transparência aí, não só política, mas também na ideia do quê? Também na ideia da economia. Ele começa a ver que precisa do quê? De abrir um pouco a mão aí, ou seja, dar uma certa liberdade na economia e parar um pouquinho de que de manter realmente rédeas firmes aí, manter esse regime aí fechado. Então ele começa a introduzir um pouco a ideia do capitalismo. E aí é o momento em que ele começa a sofrer grandes pressões na ala conservadora, da qual queriam que o regime fechado, regime socialista, onde a população não tinha que intervir em nada, não tinha que participar em nada. Que essa ideia dele realmente não deveria ser o quê? Não deveria ser colocada em prática. E aí, meninos, o que ocorre nesse período aí que ele propõe essas ideias? Realmente a queda do Muro de Berlim, que veio realmente a destacar o quê? Destacar o quê? A dissolução da União Soviética. Então, no momento em que o Muro de Berlim cai, é um momento em que ele realmente se vê o quê? Que ele tem que assinar aí essa dissolução aí, realmente, da União Soviética, que essa ideia aí não tá dando mais certo. E aí, a partir desse momento aí, que ele assina a dissolução da União Soviética, a Rússia vem o quê? Ter sua primeira votação aí. E aí, nessa primeira votação, o primeiro presidente aí que a Rússia vem ter, venceu Boris Yeltsin, que vem seguindo a linha dele aí de Gorbachev, de manter o quê? Uma política, uma economia transparente, onde a população vai poder participar aí ativamente disso. E aí começa a introdução da ideia do quê? Dos três poderes políticos aí, tanto do legislativo, judiciário e executivo. Só que aí, meninos, o que acontece? Nesse período aí, todos que eram aliados aí da União Soviética, aliados da Rússia aí, realmente começam a querer o quê? A se separar. Então começam os movimentos separatistas. E aí a ala conservadora da Rússia começa o quê? Simplesmente a entrar em desespero e a realmente marcar pressão em cima dele, dizendo que ele não deveria o quê? Não deveria deixar ocorrer esses movimentos separatistas. E aí, nesse período aí, ele sofrendo umas grandes pressões aí dessa ala conservadora, ocorre que o quê? Ocorre que ele não consegue finalizar o seu mandato. E aí, coloca o quê no lugar dele? Vladimir Putin, um ex-agente aí da KGB. E aí, meninos, ele consegue manter essa ideia aí de Boris Yeltsin e de Gorbachev, realmente uma política aberta, e ele consegue ganhar a população. Então, ao contrário do que aconteceu com Boris
do que aconteceu com o Gorbachev, onde a população realmente e a ala conservadora aí estava indo contra eles, não querendo que nada ocorresse, que realmente fosse uma coisa mais fechada, um regime aí socialista. É aí que acontece que ele consegue ganhar a população. E aí, fazendo aquela boa política dele, ele consegue realmente introduzir e trabalhar aí nessa ideia. E aí, meninos, o que ocorre? De 99 a 2008, Vladimir Putin, ele consegue manter aí no governo. E nesse período aí que ele consegue se manter no governo aí, meninos, através de eleições e tudo mais, ele consegue colocar a Rússia de novo aí ao quê? A fazer comercialização com outros países. Então ele consegue colocar na organização da OMC. Então ele consegue realmente introduzir a Rússia aí de volta o quê? Na ideia do capitalismo. E aí ele consegue manter as relações com os outros países aí. Então ele realmente conseguiu fazer o quê? Uma boa política. Como é que ele voltou de novo para o governo? Então, Vladimir Putin, ele tem toda a aprovação aí dos russos e ele é bem visto, como vocês podem ter visto aí durante a Copa do Mundo. Ele realmente foi bem amado aí, bem receptivo com todos aí que foram ao seu país. E aí, meninos, nesse período aí também, temos um período aí que Vladimir Putin não é presidente, e nós temos o Dmitry, que continua mantendo a mesma política de Vladimir Putin, que é realmente fazer as aberturas aí da Rússia, fazer essa política aí realmente de que a Rússia é um bom país, que pode fazer comercialização, que eles são legais, e aí eles mantêm essa ideia aí. Só que uma hora ou outra eles têm uma certa tendência aí ir contra os Estados Unidos, como ocorreu em alguns momentos aí, realmente alguns bombardeios na Síria, e aí o que acontece? Os Estados Unidos, no momento que realmente bombardeou aí a Síria, a Rússia já mostrou o quê? Já mostrou aí abraçar a Síria e realmente ir contra os Estados Unidos aí. E foi a mesma coisa esse ano, quando ocorreu aquele processo lá, realmente, daquelas bombas no Irã. O que aconteceu? A Rússia já colocou ali, levantou a mãozinha aí para ajudar o país aí do Irã. Então, volta e meia, ainda tem essa certa competição aí com os Estados Unidos de mostrar que realmente eles ainda podem e se tornar uma grande potência, tá bom, meninos? Realmente eles conseguiram se colocar de volta, mesmo passando por todos os processos aí de estagnação econômica, de sair de um processo aí de socialismo, eles se colocaram aí de volta no capitalismo aí e realmente com tudo, tá bom? Então realmente a Rússia voltou sendo uma grande potência de novo, uma potência emergente aí, fazendo toda essa mudança aí de novo. Tudo bem, meninos? Enfim, todas as dúvidas aí que vocês tiverem sobre essa aula, anotem que na nossa live eu tiro elas. Beijos, beijos, até a nossa próxima.